Então, iniciando o procedimento de locação de pontos. Se a gente verificar aqui em arquivo, já estou dentro da obra onde eu tenho as coordenadas que eu quero locar. Então, para fazer a configuração, iniciar a locação, a gente vai entrar aqui na opção MED, pressionando F1. Aí a gente vai procurar a página 2 aqui na tela, utilizando a tecla função. Página 2, vou procurar a opção menu. Achei menu, vou pressionar F2 para acessar. E aqui na página 1, eu vou procurar a opção 2, locação. Então eu vou usar o função também para trocar de página aqui. Então ele vai estar na página 1. Então posso usar a seta aqui para selecionar e pressionar Enter, ou usar o atalho, opção 2, né? Pressionando a tecla 2 aqui ele acessa também. Então pressionar Enter para acessar. E agora a gente vai iniciar configurando o ponto onde a gente está estacionado. Então vou entrar aqui, estação ocupada, Enter. Escolho a opção 1, estação ocupada. Aí vai pedir o nome do ponto que eu estou estacionado, então eu já tenho ele na lista de coordenadas, né? Então eu posso entrar e buscar aqui no ler, F1. Aí eu sei que eu estou estacionado em E1, então já está selecionado ali, pressiono Enter. Beleza, Enter selecionado. Agora eu desço com a seta aqui e insiro a altura da estação, né? A altura medida do instrumento. No meu caso, a minha está 1.588. Seta para baixo, coordenada aqui ele já trouxe da lista dentro do ponto. Acerta a descrição, vem aqui em ler, coloca aqui descrição estação, né? Se o arquivo já tinha a descrição, ele já preenche automático. Feito isso, a gente pode pressionar OK, que a gente já tem a coordenada na lista. Então vamos pressionar OK para continuar, configurar e não precisa gravar o ponto. Se eu quiser gravar ele na minha lista, eu posso pressionar F3 e gravar. No nosso caso aqui, a gente já tem as coordenadas, a gente vai locar os outros pontos, então a gente já pode ir direto em OK. Em OK, agora ele vai pedir orientação de ré, então eu vou fazer a orientação por azimuth, né? Vou zerar num ponto aqui de ré, mas eu posso usar a opção 2 e inserir na coordenada desse ponto de ré e já orientando com o azimuth conhecido. No meu caso eu vou zerar no ponto de ré, então vou entrar na opção 1 azimuth, vou colocar aqui 0. Seta para baixo, configuro a altura do meu alvo, no caso eu estou com um alvo aqui de 1.77, certo? Aqui eu estou configurado para ler sem prisma, mas nesse caso a gente só vai zerar, então a gente pode fazer a troca ou não, isso aqui não vai influenciar no resultado de orientação, tá? Então a gente colocou a altura do alvo, a gente desce aqui, coloca o nome do ponto que a gente vai zerar, vai ser o E0. E a gente vai pressionar OK para deixar orientado. Então antes da gente pressionar OK, verifica se está travado, se a estação está travada exatamente no ponto de ré, se já está orientado certinho. Então se tiver ali no prisma certinho, você já pressiona OK para ele poder zerar com o azimuth correto. Então o equipamento orientado, né, já zeramos a nossa ré. Agora a gente vem na opção 2, dados lock. Pressiona Enter. Aqui a gente vai locar por coordenadas, tá? A gente pode ver outros vídeos para a gente utilizar as outras duas funções. Aqui a gente tem a lista de coordenadas dentro da estação, então a gente vai buscar os pontos pelas coordenadas. Então vou usar a opção 3, Enter. E aqui eu vou entrar em List para eu buscar o ponto que eu quero locar. Então venho em List, vou buscar o ponto que eu quero locar. No caso aqui eu vou locar o P1, ponto P1. Ele mostrou a coordenada aqui de P1. Coloco seta para baixo. O meu P1, a altura dele é 0. Tá? Então, se você estiver fazendo uma locação utilizando o prisma, você corrige ali e coloca a altura do prisma corretamente. Então, eu coloquei aqui que a altura do meu alvo é 0. Eu vou fazer essa leitura sem prisma. Então, ele mostrou as coordenadas aqui para mim. Eu pressiono OK para continuar. Lembrando, se eu estiver usando o prisma, coloca aqui a altura correta que está no prisma. Então pressiono OK para continuar. Aqui ele está me mostrando as informações, tá? Essas informações são do último ponto que foi feita a leitura, então elas não têm relação com o nosso ponto agora. A única coisa que tem relação com o nosso ponto é o DAH,
que é o ângulo que a gente vai movimentar até 0, para a gente poder ficar no rumo desse ponto que a gente quer alocar. Então a gente vai ficar alinhado com o ponto. Depois a gente analisa um pouco a distância que a gente está desse ponto, coloca ali o prisma naquela direção, né, orienta ali o auxiliar para ficar com o prisma na direção que o ângulo mantenha como 0, e a gente faz uma leitura para a gente descobrir a distância que a gente está desse ponto, certo? Então a gente vai desconsiderar essas 4 primeiras linhas por enquanto, e a gente vai se concentrar só em zerar o ângulo primeiro. Então a gente vai zerar esse ângulo, vamos visar nosso ponto. Travei aqui, vamos chegar a ele, zerar o mais próximo possível de 0. Passou um pouquinho. Olha lá, o mais próximo possível de 0. Aí você dá uma olhada na luneta, já orienta já quem tiver no prisma, para já ficar alinhadinho ali com a zerada da gente aqui, né, com o rumo que a gente determinou com a estação. Feito isso, né, indiquei, já estou vendo o prisma pela luneta, tá tudo certo. Eu vou fazer uma leitura. Então no meu caso, estou fazendo o teste sem prisma. Se você verifica que sua configuração está como a minha, sem prisma, mas você está utilizando o prisma, vem aqui no Shift primeiro e troca o alvo para prisma. Agora está prisma, esse aqui é a fita, esse é sem prisma. Então sempre verifica isso antes, porque senão vai dar a diferença do offset do prisma e vai acabar aparentando que está errado a alocação, que está com um erro maior do que a gente estava esperando. Então verifica sempre antes de fazer a leitura. Então no meu caso eu estou fazendo sem prisma, já está configurado como sem prisma, vou medir. Está ali praticamente zerado, vou medir. Então aqui, o que a gente vai analisar? Agora sim a gente pode analisar as 4 linhas aqui em cima. Tá? Essa primeira linha, ele indica com a seta para cima, falando para eu afastar da estação, então vou dar passo para trás, né? Vou me afastar do equipamento. Se a seta está para baixo, nessa primeira linha, indica que eu tenho que me aproximar do equipamento. Então eu passei do ponto. A segunda linha me fala quanto que eu tenho que deslocar para a direita e para a esquerda, em relação ao ponto que eu quero locar. Então no nosso caso, como a gente zerou o ângulo, então a chance disso aqui zerar também é de 100%, é 99,99. Vai dar uma diferença muito pequena aqui se o nosso ângulo estiver zerado. Certo? Seria a orientação ali, a posição, né? Que a gente vai estar em rumo ao ponto. A terceira linha, ele está indicando a diferença de cota do ponto que eu acabei de medir para o ponto que eu tenho salvo na lista que eu quero encontrar. Então ele está me dizendo que eu estou 24 centímetros abaixo da onde eu realmente tinha que estar. Então ele está mostrando a setinha aqui, ó, essas duas setinhas, indicando que eu tenho que subir 24 centímetros. Na verdade 25 centímetros para a gente poder chegar exatamente no ponto que eu quero locar. E aqui ele está me dizendo a distância horizontal em relação ao que eu li com a coordenada que eu tenho salva também. Então deu 1 milímetro. Então a distância está batendo, eu estou um pouquinho fora no vertical. Que eu estou fazendo sem prisma, né? No caso, então, sem prisma essa diferença aqui é mais visível do que com prisma. Com prisma a gente já está com a altura determinada de prisma, já estaria zeradinho. Tá? Então eu vou acertar aqui meu vertical, né? Vou mexer a luneta no vertical e vou chegar no meu ponto que eu quero encontrar. Então agora eu subi a luneta ali para o meu alvo. Tá? Então a gente vai fazer a leitura novamente. Beleza. Tudo zerado, estamos ali em cima do ponto certinho. É lógico que no campo a gente tem que considerar aí uns milímetros, né? Mas aqui com o alvo pré-definido a gente consegue fazer uma orientação zeradinha. É sempre considerar esses milímetros aí para posicionamento da estaca e tal, pelo tamanho da estaca também a gente tem que considerar esses detalhes. Então eu loquei o primeiro ponto, eu quero locar o segundo agora. Então eu venho aqui em próximo. Se eu quiser gravar essa coordenada que eu acabei de localizar,
eu venho aqui F4 e posso gravar ela na lista. Se eu não tenho intenção de gravar, estou só alocando mesmo para bater estaca, já posso entrar aqui em próximo. Vem aqui em próximo. Aí ele já mostra a lista de novo. Vem aqui em list F1 e busca o ponto que eu quero locar. No caso agora eu quero locar o P2. Um Enter. Pressiono OK. Ó, já a altura do alvo continua 0 para mim. No caso de vocês precisou mudar, já configura e pressiona OK. Aí a primeira coisa que a gente vai analisar, o ângulo e o lado que ele está dizendo aqui, né? A setinha aqui ele está me indicando para que lado que eu tenho que movimentar o equipamento. Então eu vou movimentar para a esquerda agora. Então movimento ele até zerar. Com o ângulo zerado agora a gente vai medir. Vamos medir para a gente descobrir qual a distância que a gente está desse ponto agora, né? Então vamos pressionar aqui e medir. Então aqui em relação à distância de 1 milímetro, beleza? Estamos em cima ali, né? Para a direita e para a esquerda, a gente também está alinhado com o ponto. Aqui a gente tem que descer 17 centímetros para a gente chegar exatamente no alvo que eu quero locar. E aqui a diferença na distância horizontal deu 1 milímetro também. Tá? O ângulo, conforme a gente vai teclando aqui, a gente vai encostando no equipamento, ele aumenta um pouquinho ou diminui um pouquinho. Isso aí a gente corrige já na luneta na hora que a gente estiver localizando o prisma. Então eu vou descer aqui 17 centímetros para a gente localizar nosso alvo com perfeição. Então já localizei meu alvo, vamos medir. Então em cima do ponto certinho, tudo zerado. Como eu falei, esse ângulo aqui, conforme a gente vai tocando no equipamento, ele aumenta um pouquinho, mas se a gente encostar na trava do horizontal, você pode observar que ele já zera novamente. Então é questão de análise, né? A gente vai olhando o ângulo aqui, vai tentando manter ele zerado e vai orientando quem está no prisma, a gente poder ficar alinhado e só vai controlando pela distância, né? Já estou zerado, vou controlando ali o ângulo sempre zerado e vou verificando a distância para eu poder orientar o meu auxiliar e já encontrar o ponto com mais facilidade, certo? Agora, se eu quiser alocar um terceiro, eu venho próximo. Se eu quiser gravar esse ponto, eu venho aqui no gravar e o procedimento continua sendo o mesmo para os demais pontos. Tá? Finalizei a alocação, já posso desligar o equipamento, já posso sair, desligar, sim, finalizada a alocação.